Graça e paz, tudo bem? Vocês podem me dar 2, 3 minutinhos da atenção de vocês? A ideia, na verdade, é compartilhar com vocês sobre algo muito especial que está lá no capítulo 9 de Neemias. Não sei você, mas já ouvi várias vezes as pessoas me perguntando: onde é que está Deus? Por que Deus não impediu essa tragédia? Por que Deus não impediu o tsunami? Lembra o tsunami que matou mais de 200 mil pessoas, eu acho que 240 mil pessoas lá na Indonésia? Ou o terremoto no Haiti, né? Essa epidemia agora do coronavírus que está assolando as nações. Onde está Deus? Por que Ele não impede essas coisas? Por que Deus não age, né, de uma forma rápida e correspondendo então às nossas necessidades? Afinal, Ele nos ama tanto, por que Deus não faz isso? Pois é, essa é uma pergunta que nós precisamos responder, mas talvez de uma forma diferente. E Neemias é o personagem, o livro de Neemias, na verdade, é o texto, é o contexto que muito se parece com os dias de hoje. Eu queria compartilhar com vocês alguns fragmentos do livro de Neemias, que está lá no capítulo 9, a partir do verso 23, e nós vamos entender um pouquinho o que está acontecendo e saber onde está Deus quando a tragédia acontece. Ele fala algo interessante no verso 25, lá do capítulo 9, e ele diz assim: e tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de todas as farturas. Possuíram cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela sua grande bondade. Primeira referência que nós vemos aqui em Neemias 9, no verso 25, é que Deus deu àquele povo, não é, uma grande bênção, uma grande fartura. Eles entraram na terra prometida, eles não tiveram que plantar vinhas, eles não tiveram que cavar cisternas, eles não tiveram que trabalhar de fazer absolutamente nada, apenas confiar no Senhor, possuir a terra, guerrear, e chegando lá, eles foram abastecidos pelo Senhor. Por quê? Por causa da grande bondade de Deus. E quando nós descemos um pouquinho, o verso 26 diz assim: porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações. Bom, se você entender um pouquinho de história bíblica, você vai perceber que esses fragmentos aqui, esses pequenos textos que nós lemos, eles distam um do outro cerca de 800, 1000, porque tem um tempo que Neemias está falando da promessa que Deus fez a Abraão, e ele cumpriu essa promessa. Conta a Abraão as estrelas do céu, e agora no capítulo 9, lá no verso 23, Neemias fala isso, que Deus prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência, e ele cumpriu essa promessa. E agora, nos versos 25, Neemias está falando da conquista da terra prometida. Eles entraram, conquistaram, mas eles se obstinaram, eles se rebelaram contra o Senhor. E se você for ver, a gente vai ler aqui também, vai continuar lendo, por exemplo, o verso 28, porém, tendo repouso, tornavam a fazer mal diante de ti. Está falando do tempo dos juízes agora. E tu os deixavas nas mãos dos teus inimigos, e, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, segundo a tua misericórdia, livrastes muitas vezes. O verso seguinte diz assim: e testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente. Essa é a questão fundamental que nós precisamos responder. Sabe aonde está Deus quando a tragédia acontece? Está no mesmo lugar, está no trono, está governando todas as coisas, está reinando soberanamente. A pergunta não é onde está Deus quando a tragédia acontece. A pergunta é: onde está o ser humano quando a tragédia acontece? Perceba que o livro de Neemias narra um tempo da história de Israel, na verdade, um tempo considerável da história de Israel, onde eles são abençoados pelas promessas, eles são abençoados pela presença de Deus, eles são abençoados pelo
pelo cuidado de Deus, eles são abençoados pela provisão de Deus, pela graça de Deus, e o Senhor os abençoava, os protegia, mas eles sempre se rebelavam contra o Senhor, eles sempre agiam soberbamente, eles esqueciam as leis do Senhor, e isso é fundamental para que a gente possa entender onde está Deus. A pergunta é: onde está o ser humano quando a tragédia acontece? Por que ele não se volta para Deus? Por que ele não se volta para o Senhor? Sabe quantas igrejas, quantas pessoas estão orando nesse exato momento para que o Covid-19 seja debelado, para que a boa mão do Senhor venha e estabeleça sobre essa nação, sobre as outras nações, segurança e paz? Milhares de igrejas, milhares de pessoas estão aqui no Brasil e no mundo inteiro orando, clamando, pedindo ao Senhor que Ele possa intervir, que Ele possa abençoar. Nós não vamos descuidar, nós não vamos deixar de seguir as orientações do governo, as orientações sanitárias a respeito da prevenção, talvez até um isolamento obrigatório. Nós estamos vendo, não é, o governo se mobilizando nesse sentido. Talvez isso seja realmente necessário, acredito até que seja, porém a pergunta é: onde está o ser humano quando a tragédia acontece? Por que ele acha que a culpa é de Deus? Como se fosse um castigo de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Deus é bom. Se você lê o livro de Neemias, quantas vezes aquele povo se rebelou, se esqueceu do Senhor, se obstinaram, rebelaram, né? Abandonaram os mandamentos do Senhor, você vai ver que muitos anos, durante muitas circunstâncias, sempre que eles estavam bem, sempre que as coisas iam bem, eles se esqueciam do Senhor. E isso tem acontecido com a nossa nação. Basta a nação crescer um pouquinho, basta as pessoas terem empregos melhores, basta as pessoas poderem comprar o seu carrinho, basta as pessoas poderem comprar o seu apartamento e logo, logo elas se esquecem do Senhor. Isso é muito triste, porque, na verdade, todas essas coisas não são fruto do nosso trabalho, da nossa força, da nossa capacidade laborativa, operativa, efetiva. Isso tem a ver com a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, que nesse dia você pare de perguntar, né, onde está Deus quando a tragédia acontece, e você comece a perguntar onde está o homem, onde estão as pessoas, o que elas estão fazendo quando a tragédia acontece. Essa é uma pergunta importante e nós precisamos nos voltar para o Senhor. Neemias fala de um povo que se rebelava, de um povo que, né, dava as costas para Deus e eles eram entregues nas mãos dos seus inimigos. E eles se voltavam, eles se arrependiam, eles voltavam para o Senhor. Isso é importante. Onde está o homem quando a tragédia acontece? Nós precisamos nos voltar para o Senhor e clamar ao Senhor de todo o nosso coração. 2 Crônicas 7,14 é uma palavra especial que a igreja sabe de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos preocupados com o Covid-19, com o coronavírus. As pessoas estão orando, estão buscando a Deus, mas muito mais importante é nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, abandonarmos o pecado, abandonarmos a idolatria, abandonarmos a violência, nos arrependermos no íntimo do nosso coração e nos voltarmos para o Senhor. Ele vai abençoar a nossa nação, Ele vai abençoar a sua vida. Sabe aonde está Deus? Deus está como aquele pai que tinha uma grande expectativa no seu coração de que o seu filho pródigo, não é, voltasse para ele. E quando aquele filho voltou, o Senhor, então, o pai, então, correu, abraçou, trocou as suas vestes, trocou as suas roupas, deu roupas novas, limpas, sandália nos pés, colocou um anel no dedo, dizendo para ele que ele não era um empregado, ele era um filho. E essa é a grande expectativa de Deus. Deus está com uma grande expectativa que, a despeito dessa doença, dessa enfermidade, o seu povo se volte para Ele, se volte para o Senhor, busque ao Senhor de coração, de todo o seu coração, que você vai ver as maravilhas do Senhor, as bênçãos do Senhor nessa terra. O tempo agora não é de perguntar onde está Deus, o tempo agora é de perguntar onde nós estamos nos posicionando, como nós estamos, como está o nosso coração em relação ao Senhor. Deus é bom e vai abençoar a nossa nação. Se volte para Ele, Deus abençoe sua vida.